Ei, Robson, tudo bem? Nós somos do segundo EIM, nosso grupo é composto por Gabriel Brumati, Gabriel Damasceno, Annelise e Esther. E hoje nós vamos gravar e mostrar alguns experimentos da matéria sobre calorimetria. São 4 deles, cada um tem o seu tema, sendo o primeiro sensação térmica, o segundo condução, o terceiro capacidade térmica e o quarto calor específico. Este experimento que eu vou realizar agora é o experimento de sensação térmica. Ele tem por objetivo mostrar como o meu corpo, o meu organismo vai perceber a variação de temperatura de acordo com as trocas de calor entre o meu organismo e o ambiente externo. Para realizar esse experimento, eu separei 3 vasilhas, cada uma contendo água numa temperatura específica. A vasilha azul claro tem água gelada, a vasilha transparente tem água numa temperatura ambiente e a vasilha verde tem água numa temperatura quente. Inicialmente eu vou colocar minha mão na vasilha com a água em temperatura quente e na vasilha com a água em temperatura fria. A ideia é que quando eu colocar minhas mãos na vasilha do meio, a minha mão direita vai perceber a vasilha do meio como uma vasilha quente, uma vasilha fria, porque eu vou estar perdendo calor para a vasilha, para a água, né, dentro da vasilha, e minha mão esquerda vai perceber a mesma água como uma água numa temperatura mais elevada, porque eu vou estar ganhando calor ao entrar em contato com essa água. Esse fenômeno se dá porque quando eu coloco a minha mão aqui, a temperatura dela aumenta. E quando eu coloco a minha mão aqui, na vasilha da esquerda, a temperatura dela diminui. Então, essa variação de temperatura faz com que meu organismo também perceba, né, essa variação de temperatura, e quando ele é exposto a uma mudança de temperatura, ele vai perceber um ganho ou uma perda de calor e vai me alertar de algum modo. Nossa, experimentar é muito legal. E então, eu não sei como provar que funcionou, mas funcionou, eu garanto. E é bem fácil de fazer, então, assim, ele é totalmente de acordo com os princípios físicos, né, de equilíbrio térmico. E aqui ele demonstra como a sensação térmica opera no nosso organismo. É isso aí. Nesse experimento, 3 clipes foram fixados em uma faca metálica com parafina de vela. Em seguida, uma das extremidades da faca foi aquecida pela chama da vela. Com o aumento da temperatura, o calor se propagou pelo metal por condução, aquecendo gradualmente as partes da faca. À medida que a parafina derretia, os clipes se soltavam e caíam um após o outro. Conclusão: o experimento demonstra a condução térmica, que é a transferência de calor através de um material sem que haja transporte de matéria. Como o metal é um bom condutor de calor, a energia térmica se espalhou pela faca até atingir todos os clipes. A ideia desse experimento é pegar dois copos de água, medir a temperatura deles. Um copo ele está com uma água numa temperatura fria de 15 graus Celsius e o outro está numa temperatura ambiente de aproximadamente 25 graus Celsius.
Ambos os copos têm aproximadamente 200 gramas de água. Depois que a gente mede a temperatura dos dois copos, a ideia é pegar esse copo com a água na temperatura ambiente e colocar dentro do calorímetro, que um calorímetro improvisado aqui, mas um calorímetro funcional. Uma vez que a gente coloca a água aqui dentro, a ideia é medir a temperatura da água em contato com o calorímetro. Isso vai nos dar uma temperatura média, né? Uma temperatura do corpo inteiro. E com essa temperatura, depois a gente mistura com a água gelada. Depois isso vai nos dar uma variação da temperatura. E com essa variação da temperatura, a gente consegue calcular o calor específico a capacidade térmica do calorímetro. Agora eu vou medir a temperatura, só que vai demorar um pouquinho. Tá. A temperatura média, né, entre o calorímetro e a água, na temperatura ambiente, deu aproximadamente 26 graus Celsius. Com essa informação, a gente consegue calcular, depois que colocar a água aqui dentro, a capacidade térmica do calorímetro. Agora eu vou misturar a água gelada com a água na temperatura ambiente que está dentro do calorímetro. Isso vai promover uma variação de temperatura e através dessa variação de temperatura vai ser possível calcular a capacidade térmica do calorímetro. Agora, uma vez que a mistura de corpos já encontraram um equilíbrio térmico e o corpo já ficou numa temperatura mais ou menos homogênea, é só conferir aqui. Aproximadamente 20 graus de temperatura de equilíbrio térmico. Isso corresponde à mistura da água na temperatura ambiente com a água em temperatura gelada e dentro do calorímetro. Ou seja, são mais ou menos 400 gramas de água que encontraram uma temperatura de equilíbrio térmico. Nesse experimento foi colocado o álcool em gel sobre a água. Em seguida, o álcool foi incendiado. Depois de alguns instantes, um palito de fósforo foi aproximado da chama e acendeu sem precisar ser riscado na caixa. Isso ocorreu porque o calor liberado pela combustão do álcool foi suficiente para atingir a temperatura necessária para a ignição do fósforo.